Primeiramente, vejamos o que é a culpa. Segundo o dicionário, culpa é a responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outrem, falta, delito, crime. A culpa é tanto uma situação de alguém que faz alguma coisa errada, como um sentimento que acusa uma consciência pesada. Também é uma condição jurídica e moral de alguém que comete um crime. A culpa é até positiva quando ensina algo ao culpado. Porém, continuar carregando essa culpa após aprender a sua lição e se arrepender não é nada saudável, pois ela pode ser destrutível. Em muitos casos, ela corrói a alma. Se a culpa leva você a um arrependimento genuíno, aleluia! Mas geralmente não é isso que acontece. O ser humano normalmente força os limites da consciência, e é aqui que a culpa começa a nos corroer de dentro para fora. Você sabe qual é o primeiro registro de culpa? A tal da culpa contaminou a humanidade quando Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus lá no Jardim do Éden. Nesse exato momento, novos sentimentos nasceram no coração humano. O medo, a vergonha e a culpa, a ponto de tentarem se esconder de Deus. Desde então, a culpa do pecado se tornou uma doença, e hereditária. Sim, nós herdamos a culpa do primeiro casal. Embora você não estivesse lá no Jardim do Éden quando o primeiro pecado do homem foi cometido, você nasceu com a tendência natural de se afastar de Deus e fazer o que é errado. Logo, você carrega sua própria culpa. E essa é a tal da natureza pecaminosa. Por causa do pecado, nós começamos a morrer desde que nascemos. Mas vamos ver aqui qual foi a solução divina para a culpa. Pois Deus não deixou as coisas como estavam. Ele quis salvar a humanidade da culpa terrível que ele carregava. Ele enviou o seu Filho para carregar o castigo do nosso pecado e morrer em nosso lugar. Lá em Romanos 5 diz: "Mas Deus demonstra o seu amor por nós, pois Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores." Na cruz, Jesus carregou o castigo que nos traz a paz, e as feridas que nós deveríamos sofrer foram o remédio com que Jesus nos curou da culpa. Aleluia! Esse é o motivo para que você não deixe a culpa destruir a sua alma. Jesus já conquistou perdão para você no Calvário. Talvez você pense que já foi longe demais para ser alcançado pela graça do Senhor. Mas não caia nessa mentira. Cristo foi até a morte para resgatar você. Então saiba que é possível se livrar da culpa, pois o perdão está a uma oração e arrependimento de distância. E eu vou aqui te dar algumas dicas para você deixar de uma vez por todas a culpa de lado. Primeiro, arrependa-se. Se você se sente culpado, é porque sabe que fez alguma coisa errada, seja para com Deus, para si mesmo ou para alguém. Talvez você finja que nada aconteceu. Você se ocupa de outras atividades esperando que o tempo varra a sujeira para debaixo do tapete da alma. Às vezes, você tenta compensar o peso na sua consciência por um ato de bondade por alguém que você magoou, ou até mesmo por uma boa obra de caridade, como se isso pudesse compensar o saldo negativo na conta da vida. Mas o problema é que a sujeira está lá, e a culpa sempre volta para atormentar a sua memória. Fugir da culpa não funciona. O primeiro passo é realmente arrepender-se e propor em seu coração não cometer o mesmo erro e mudar. Número 2. Peça perdão. É preciso lutar contra o orgulho para pedir desculpas. Se você é uma pessoa orgulhosa, coloque na balança mentalmente o que é mais importante para você. Quem você magoou ou o seu orgulho. Essa prática pode ajudá-lo a silenciar a voz do orgulho enquanto você tenta remediar a situação. Número 3. Perdoe-se e aceite o perdão de Deus. Muitas vezes nós pedimos perdão, mas não nos perdoamos. Por isso, continuamos carregando a tal da culpa devastadora. Você precisa aceitar que Jesus já te perdoou. E se o próprio Deus te perdoa e não te condena, quem é você para continuar se condenando? Não há pecado que não possa ser perdoado. Se você tem dificuldade de aceitar o perdão de Deus, talvez você precise de mais intimidade com o Senhor para conhecer a sua graça. Para isso, eu te convido a clicar no link da descrição que vai te levar a um curso. Nesse curso, você vai aprender a criar o hábito da leitura bíblica todos os dias e também orar todos os dias. E a sua intimidade será restaurada com Deus. Você vai conseguir aceitar esse perdão mais facilmente. E a dica número 4 é: aceite que todos erram. Todas as pessoas cometem erros, você não é exceção a essa regra.
Não existe ser humano perfeito, sem falhas e sem histórias de momentos de vulnerabilidade para contar. Sendo assim, mesmo que você tenha cometido um erro catastrófico, aceite-o. Não deveria ter acontecido, mas infelizmente aconteceu. Agora o caminho é se arrepender, pedir perdão, se perdoar e aceitar o perdão. Mas preste atenção, aceitar que você é falho e que comete erros não significa que não deve fazer nada a respeito. Obviamente, você deve lutar para mudar e ser cada vez melhor. Lembre-se que você está em Cristo e é uma nova criatura. Você tem a mente de Cristo e que você é transformado de glória em glória. Você pode mudar aquilo que precisa para não cometer sempre os mesmos erros. Uma das características mais valiosas do ser humano é a habilidade de seguir em frente após um ocorrido negativo. Então, dê um tempo a si mesmo para que você possa digerir as circunstâncias da situação, consertar o que puder e estiver ao seu alcance e depois seguir em frente. Saiba que você ficar remoendo a situação não irá mudar o que já foi feito. É a tal famosa frase, não adianta chorar pelo leite derramado. Limpe o fogão e coloque mais leite para ferver. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe, pois talvez algum contato seu esteja sofrendo com alguma culpa terrível. Deus te abençoe e até a próxima!